Paz do Senhor, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo do programa Creio Eu na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a segunda carta de Paulo escrita à igreja que se encontrava na cidade de Corinto. Essa cidade que ficava na Acaia, Grécia. Também outra cidade que ficava na Grécia era a cidade de Atenas, capital da Grécia. Para os irmãos terem uma ideia do que era Corinto, Corinto era uma cidade portuária, muito movimentada. E depois de Atenas, tinha os mais importantes Jogos Olímpicos da região da Acaia. Por isso que Paulo muitas vezes fala sobre coroa, sobre o prêmio que muitos correm, mas um só leva o prêmio. O povo entendia essa linguagem porque ali tinha essa cultura de jogos ali. E hoje nós vamos falar sobre três coisas que Paulo cita, das muitas em Corinto, mas eu quero frisar essas três. Primeiro se encontra no capítulo 2, versículos 15 e 16 da segunda carta. Está assim escrito: porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Por que Paulo cita esse termo aqui de aroma, cheiro? Paulo aqui está fazendo alusão a um evento que acontecia após uma batalha, quando um general romano voltava vitorioso da guerra, junto com seus soldados, trazendo os cativos de guerra. Quando ele adentrava a cidade, havia um cortejo militar muito grande, o povo ovacionava, vibrava, que o general mostrava o seu poder de guerra, que ninguém podia contra Roma, enfim. E quando ele entrava nesse cortejo com seus soldados, os sacerdotes vinham exalando aroma por trás do cortejo. E esse aroma era conhecido como o aroma da vitória, o cheiro da vitória. Eles espalhavam incenso no ar. E então, Paulo faz essa alusão do general a Cristo e os crentes como soldado de Jesus vitoriosos na guerra. E então, os cativos, que consequentemente os que não eram feitos escravos eram mortos, Paulo estava dizendo o seguinte, fazendo uma comparação deles com aqueles que ainda não receberam o Evangelho de Cristo. E quem não aceita o Evangelho de Cristo, a Bíblia diz o destino que eles terão. Assim como aqueles escravos que teriam um final triste, que seria a morte, Paulo estava dizendo que os soldados de Cristo, salvos por ele, teriam o cheiro da vida, tem o cheiro da vida. E assim como aqueles soldados cativos de guerra teriam a morte, Paulo estava dizendo que aqueles que não recebem o Evangelho de Cristo têm o aroma da morte, o cheiro da morte. Então Paulo faz essa alusão de um fato que acontecia e ele aplica para o Evangelho. Cristo é o general, a igreja, o salvo, é o soldado junto com Cristo no cortejo, e Cristo como general e sacerdote é o que nos faz exalar o cheiro da vida, o incenso da vida, e aqueles que se perdem automaticamente exalam o cheiro da morte. É esse o contexto. É o chamado cortejo da vitória. Segundo exemplo que Paulo cita está no capítulo 4, e o versículo 7, que diz assim: temo, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Outro fato que era bastante comum ali. Era comum haver muitos assaltos. Por exemplo, na Palestina, as pessoas com medo de assalto, às vezes, durante o tempo de guerra, teriam que fugir e deixar seus bens por causa de invasões. Eles enterravam os seus tesouros, por isso que aquela parábola do tesouro encontrado no campo, nos seus campos. Enterravam ali, depois quando tudo
cessava, a paz voltava, eles retornavam para os seus lares e recuperavam o seu tesouro. Só que na cultura greco-romana era diferente. Os ricos guardavam os seus tesouros, as suas joias, em vasos de barro, mas não aqueles vasos chamativos, caros, bonitos, luxuosos, mas em vasos simples, para não chamar a atenção dos ladrões, salteadores, daqueles que iriam saquear a sua casa. E Paulo estava dizendo o seguinte: nós somos esse barro, esse vaso simples, que quem olha para nós não nos dá valor algum, talvez por causa da nossa condição social, condição econômica, por causa da cor da pele, etnia, N coisas. Mas Paulo estava dizendo que Deus pega esses vasos frágeis, sem aparência, desprezado, como Paulo falou na primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Deus pega as coisas que não são, vis e desprezíveis desse mundo. A cidade de Corinto tinha muitos escravos, e os escravos estavam entendendo que Deus estava usando Paulo para dizer que Deus não olha para a condição social deles, para a condição econômica deles. Tanto os crentes ricos como os crentes pobres eram esses vasos frágeis, mas que dentro deles havia um grande tesouro, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo dentro do crente. Nós somos vasos frágeis, mas a presença de Deus é guardada dentro de nós. Então, Paulo está dizendo: temos, porém, esse tesouro, presença de Deus, guardado em nós, que somos vasos de barro. E ele termina dizendo: para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Terceiro exemplo, e aqui eu encerro, está no capítulo 10. Paulo disse assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus, para a destruição de fortaleza e anular sofisma, e levando a mente à obediência cativa, a obediência a Cristo. Duas coisas que eu quero frisar para vocês entenderem o que Paulo está dizendo. Paulo estava combatendo os falsos apóstolos que começaram a combater, a confrontá-lo como o seu ministério como apóstolo naquela cidade. Eles diziam que Paulo, quando estava longe, era bravo, mas quando estava perto, ele era mansinho. São os falsos apóstolos que estavam confrontando a Paulo, censurando o seu ministério. Então Paulo pega outro fato que era corriqueiro: pegava-se os escravos e os guardava, os prendiam nas fortalezas, até que o general, o imperador decidia o que iria fazer com esses soldados. Paulo estava dizendo que o pecado era essa fortaleza que nos prendia, e Satanás estava na porta dessa fortaleza, nos mantendo cativos através do pecado. Mas Jesus vem como Salvador e nos salva dessa fortaleza, destruindo essa fortaleza e nos resgatando. Por isso que Paulo fala do ministério da reconciliação, também na segunda carta de Corinto, e nos leva cativo a Ele agora. Cristo nos liberta do cativeiro do pecado, do império da morte, das trevas, e nos traz para a sua maravilhosa luz e nos faz cativos dele. E agora, Paulo disse o seguinte, que depois que Cristo anula, ele destrói fortaleza, ele anula sofisma. O que é sofisma? Havia na Grécia várias correntes filosóficas. Meu irmão sabe que a Grécia antiga era o berço da filosofia. Aí eu quero falar de 4 aqui: o estoicismo, os epicureus, os sofistas, e a outra corrente que eu quero falar é dos estoicos. Só que essa corrente chamada sofisma, quem que era o sofisma? O que eles faziam que tanto Paulo teve que combater contra eles? Paulo combateu com ele dizendo: a minha pregação não consiste em palavras, porque os sofistas eles eram bons em oratórias. E o que eles faziam para o povo simples, que não conheciam a filosofia, não tinham acesso ao conhecimento que eles tinham? Para vocês
terem um certo grau de conhecimento, vocês têm que nos ouvirem, ser nossos ouvintes e nossos servos, alunos, porque nós somos detentores de todo o conhecimento. Vocês não podem alcançar o conhecimento que nós alcançamos, mas se vocês nos ouvirem, vocês alcançarão um certo grau de conhecimento. Paulo disse: não, Senhor, não, vamos anular esse sofisma. Cristo é a sabedoria de Deus, e quem vai até a Cristo tem a sabedoria de Deus. Então Paulo está dizendo: vocês não precisam de homem para ser mediadores entre vocês e Deus, de oradores. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Deus pode usar pregadores, como ele era, apóstolo, para nos ensinar, mas o nosso acesso a Cristo é livre. Então Paulo está dizendo: os sofistas querem nos fazer presa, cativo deles, mas o Evangelho quebra a fortaleza e anula sofisma e leva toda a mente cativa diretamente a Cristo. É esse contexto do capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Espero que você tenha aprendido, que Deus te abençoe. E lembre-se, a Bíblia é a palavra de Deus e creio eu na Bíblia. Deus abençoe.